E o assunto agora é pecuária de corte no Agricultura BR. Para falar a respeito do tema, nós vamos conversar com Pedro Gonçalves, da Scott Consultoria, que participa desta edição de Agricultura BR aqui no Canal do Boi. Pedro, é um prazer conversar contigo. E nós temos observado alguns pontos quando a gente olha para o mercado do gado pronto. Primeiro, que eu vou destacar aqui, é uma oferta, ele mesmo com toda a matança, com todo o abate de fêmeas no ano passado, um abate de fêmeas bastante forte, mesmo para um período de descarte de vacas que não emprenharam em estação de monta. Um outro é que essa oferta maior mexe com o preço do boi gordo, aí causa uma escala maior, mas tem muita carne disponível dentro de câmara frigorífica pelo país. Como que esses cenários alinhados têm mexido com a pecuária? Pedro, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente. Exatamente isso que você falou, né? A gente começou o ano, inclusive, foi uma surpresa essa quantidade de fêmeas que vem sendo abatidas, né? Se a gente pega os dados aí, participam de 43%, 41% nos abates de fêmeas. Inclusive, comparando janeiro de 2025 e janeiro de 2024, janeiro de 2025 a gente teve um abate maior. E por que aconteceu isso? Né? A gente tem que explicar um pouquinho para entender essa movimentação, tudo que acontecendo, essa queda da arroba do boi gordo para fevereiro. Justamente a seca que a gente teve no final do ano passado impactou bastante a questão da estação de monta, aquela vaca que era para ter sido descartada, né? Finalzinho de novembro, ali em dezembro, acabou que acumulou tudo para o início do ano, então a gente viu um abate bastante acelerado, essa produção de carne que veio muito boa, e a exportação não conseguiu dar aquela segurada, né, na cotação da arroba do boi gordo. A gente viu finalzinho do ano passado subindo ali praticamente R$100 em 3 meses, a cotação da arroba chegando a ser negociada 350, 360 aqui em São Paulo. Finalzinho do ano deu aquela caída, aquela movimentada mais fraca, e a gente tem o início do ano, né, o consumo bastante impactado. Você comentou muito bem sobre a economia aqui agora há pouco, justamente falando tudo que está acontecendo no nosso país. Isso impacta no poder de compra do consumidor final. Isso impacta muito a nossa cadeia pecuária, né? 65%, 70% da produção fica para o mercado interno, e quando a gente não tem esse mercado interno funcionando muito bem, a gente depende mais da exportação para justamente segurar esse preço, só que ela não conseguiu. Por mais que pegando aí em fevereiro ela esteja num volume muito bom, né? 10,2 mil toneladas embarcadas diariamente, isso é bastante positivo, a cotação fica ali 4.900, 5 mil dólares a tonelada, mas a exportação sozinha não consegue segurar a cotação da arroba do boi gordo, que veio em quedas. Hoje a gente trabalha aí 315, 317 na arroba do boi gordo, referenciada aqui em São Paulo, e ainda com uma pressão de queda, justamente pelo que você falou, né? Ainda existe um volume de carne bem estocado dentro das unidades frigoríficas por causa desse escoamento, né? A nossa economia pedalando um pouquinho nesse começo de ano, impacta bastante o consumo, esse estoque fica elevado dentro da unidade frigorífica, eles acabam não precisando comprar tantas boiadas, assim, mais para atender a exportação, e as escalas acabam se alongando, né? Não tem tanta necessidade de compra bovina, não vou matar instantaneamente para acabar fazendo essa rotação da carne, né? Mudar ali a questão do estoque, então as escalas ficam mais alongadas. A gente vê em São Paulo algumas unidades frigoríficas, inclusive, fechadas até para o próximo metade do mês que vem, né? Para março ali. É claro que início de março deve ter uma movimentação um pouco mais interessante, escoamento. A gente já vê agora um repasse ali, a questão do atacado diminuindo um pouco a margem para chegar a esse preço no consumidor final um pouco mais baixo, para ver se sai realmente escoamento. Deve melhorar um pouco com a questão do carnaval, mas por enquanto vem andando de lado, deixando a desejar um pouco e acabando aí pressionando mais ainda a cotação da arroba do boi gordo para essa semana que já teve pressão, né? Pedro, dois fatos. Primeiro eu vou te perguntar sobre esse começo de março, né? É a primeira quinzena de mês, que naturalmente você já tem um consumo de proteína um pouco maior, coincide com o carnaval, que pode dar um escoamento maior para a carne bovina e também outros produtos pelo Brasil. E aí você falou a respeito das escalas de abate de indústria no estado de São Paulo. Nesta última segunda-feira mesmo, eu estava verificando, claro que segunda-feira é um dia mais, que eu posso dizer, mais calmo em relação a negociações, não é do dia da semana que tem maior negociação entre frigorífico e produtores, mas de qualquer maneira aqui no Mato Grosso do Sul, a gente estava com várias plantas frigoríficas fora do negócio, não estava nem negociando. Você tinha negócio em algumas plantas de Campo Grande, tinha uma outra ali no interior, Dourados tinha uma, Bataguaçu não tinha nenhuma,
comprando, mas o que eu estou querendo dizer, estava comprando, poucas estavam comprando e com as escalas para o dia 14 de março. Né, trazendo essa escala já para o dia 14 de março. Esse cenário pode mudar dentro do mês de março, ou pelo menos ter um alívio, ou a gente deve começar a carregar um pouco mais de escala nessa indústria à medida que vai se aproximando do inverno, quando você tem menos chuva? Exatamente. É uma leitura até difícil de fazer, né? A gente viu realmente muitas unidades frigoríficas saindo de compra. Segunda-feira é isso que você comentou, né? Um pouco mais monótono o negócio, mas essa terça-feira iniciou e algumas unidades ainda estavam fora de compra. A gente já vê algumas que estão faz um pouco de tempo, justamente por esse estoque, né? A gente vê uma oferta muito grande ainda de boiadas provenientes do pasto, né? A gente começou o ano com bastante chuvoso, uma qualidade de pastagem boa, e esse início de ano, primeiro semestre, né, sempre é marcado pelo bovino de pastagem, né, boa qualidade que a gente está vendo. Algumas regiões tiveram problema, questão da lagarta, algumas regiões, inclusive Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, a gente viu alguns relatos disso. Algumas regiões a chuva não veio com boa qualidade, o que acabou ocasionando justamente esse descarte. É claro que a gente espera, começo de março, justamente recebe o salário, primeira quinzena ali, traz uma movimentação um pouco maior, um consumo mais acelerado, o carnaval deve influenciar bastante, só que tudo vai depender de como vai ver as proteínas concorrentes também. A gente viu uma alta demanda aí por aves e suínos, né, nesse começo de ano. O ovo, inclusive, explodiu de preço, toda aquela tensão em cima dos Estados Unidos, tudo que vai acontecer em relação do ovo, se a gente vai exportar, não vai exportar, como que vai ser a demanda. A gente viu as altas dessas proteínas alternativas e algumas quedas em relação ao preço da carne bovina chegando para o consumidor final. Pode ser que ajude justamente nessa questão do escoamento e pode ser que a gente tenha o mercado mudando, né? O pessoal que está fora das compras comece a procurar um pouco mais de bovinos para completar a escala, ter ali a carne produzida, justamente pela expectativa de que o consumo seja um pouco melhor no início de março. É claro que tem muito chão, a gente já falou que a economia vem pedalando um pouco, como que vai ser essa situação. Se depender da exportação, tudo bem. Quem faz a exportação está indo muito bem, o dólar aí na faixa dos 5,70, ajudando bastante quem está fazendo esse mercado, né? China e Estados Unidos comprando bastante para esse começo de ano, mas quem está atendendo o mercado interno depende bastante de como vai vir a economia, o poder de compra, né? Está pesando bastante esse comecinho de ano para o nosso consumidor, né? Verdade, Pedro. Pedro, e aí pegando tudo isso que você já contou para nós aqui no Canal do Boi, e trazendo para dentro da cadeia produtiva da pecuária, como que este momento do gado pronto, do boi gordo, né, os animais que vão para abate, estão influenciando no restante da cadeia produtiva. Por exemplo, gado de reposição, que vinha com uma sinalização, né, ainda vem com uma sinalização bem interessante, mas de preços mais positivos, também havia recuperação para preço de bezerro. Como é que esse cenário aqui, lá na ponta, lá para os animais que vão a ser abatidos, tem sinalizado, tem influenciado os negócios no restante da cadeia? A gente fala bastante aqui, né? Inclusive, bastante reunião dentro da Scott, justamente para entender esse cenário da cria, da recria, né? Tudo que está acontecendo, porque esse ano vai ser um ano bastante importante, né? A gente está falando aí de transição do ciclo pecuário. Então, os preços da reposição devem subir, inclusive, justamente pelo abate de fêmeas, que foi bastante acelerado nesses últimos 3 anos. A oferta deve ser um pouco mais enxuta para esse momento, deve impactar. A gente já vê os preços aí 34%, 35% mais caros do que foram pagos aí no mesmo período do ano passado, porém agora começou a perder um pouquinho de força, né? A gente vê a maior parte das categorias negociando com alguns ajustes negativos. É claro que não teve nenhuma redução drástica de preço pago, mas a gente começa a ver as categorias mais negociadas, assim, R$13,5 no quilo, pago aí para algumas categorias. A gente vê aqui em São Paulo o boi magro já passando dos R$4.000 a cabeça. Inclusive, a gente começa a observar uma procura um pouco maior por boi magro nesse momento. Está chegando aí a questão do primeiro giro, deve ser um pouco mais aquecida daqui a um mês e meio, mais ou menos. Chegada ali de abril deve impactar mais, só que a gente começa a ver perder um pouquinho de força daquilo que aconteceu para o começo do ano. Se a gente pega bem o comecinho, foram 2, 3, 4, 5 semanas seguidas de alta, né, na maior parte das categorias de reposição, e agora começou a perder um pouquinho de força, né? O mercado do boi gordo começou a patinar um pouco, e isso acaba levando essa pressão de baixa também para as categorias de reposição. A gente viu alguns ajustes negativos, só que é aquilo, momento de transição do ciclo pecuário, lá para frente deve estar pesando bem mais, inclusive deve impactar o custo de produção de quem é confinador, pecuarista, né, que está fazendo aí o seu boi gordo, precisa da reposição.
deve pesar um pouco mais ali na questão da margem, quando a gente vê a relação de troca, né? Quantidade de arroba de boi gordo que eu preciso negociar para comprar um bovino de reposição deve pesar um pouquinho mais para esse período do que foi para o ano passado, né? Quando a gente vê aquela reposição bem largada, né? Os preços bem abaixo ali do que tem sido praticados hoje, mas é claro que a gente vai ter um cenário mais positivo para frente. A cotação da arroba do boi gordo vai tender a subir para o segundo semestre, é claro, a gente tem uma movimentação mais interessante, mas por agora os dois estão patinando junto, alguns ajustes negativos para as duas categorias, um empurrando o outro, né, um pouquinho para baixo. Pedro, eu vou te fazer uma pergunta a respeito do que a gente tem visto na capacidade de terminação de animais para abate. Essa terminação de animais para abate, que é cada vez mais precoce, ela vem ali de investimento principalmente em genética, seleção dos animais, também na questão da sanidade desses animais, fazendo com que você tenha uma redução no tempo de maturação do animal até ele chegar ali no abate, até chegar na mesa do consumidor final. Como que esse trabalho que é desenvolvido há décadas, né, e que reduziu muito, né, e pode-se dizer em pelo menos 2 anos, na média nacional, em pelo menos 2 anos a perspectiva de abate de um animal de bovino aqui no Brasil, como é que este cenário ele impacta no ciclo pecuário, em relação ao tempo do ciclo pecuário, ou ainda a gente não tem algo que possa determinar esse impacto, que possa ter mexido, inclusive, com esse ciclo, ou tornado ele um pouco diferente do que a gente costumava ver há alguns anos atrás? Quando a gente vê, né, justamente esse investimento tecnológico aqui no Brasil, se a gente faz um comparativo rápido, né, eu gosto de ficar brincando bastante com o Scott, essa questão da história, né, a gente pega lá a década de 90, o bovino era batido com 10 anos, aí foi chegando ali os anos 2000, 7 anos, hoje a gente vê bovino de até 3 anos sendo abatido, né, 2 anos, dependendo aí de como você faz o seu tratamento, de como está sendo o manuseio, né, dentro da sua propriedade. Isso impacta, sim, o ciclo pecuário, tanto que se a gente vê alguns países como Estados Unidos, praticamente 90% do gado abatido ali vem de confinamento, você tem um crescimento, né, uma alta em relação ao que está acontecendo dentro do ciclo pecuário, ou seja, um tempo menor passando aí dos períodos de alta para o outro, né? E isso deve impactar aqui no nosso país também, né? A gente está vendo esses bovinos sendo abatidos mais jovens, ou seja, a gente tem que produzir mais, ter um investimento maior dentro da cria para repassar isso para o boi gordo. E a gente está vendo agora, inclusive, a gente fechar esse último ciclo. Lá no começo a gente tinha ciclos aí de 7, 8 anos, aí na última passagem do ciclo foi de 6 anos, agora a gente está indo para 5 anos e meio, mais ou menos, um pouquinho menos dos 6 anos. Isso tem impactado bastante aí. Então, ou seja, o pecuarista tem que começar a pensar no planejamento mais cíclico. E quando a gente vê um país muito forte, né, que foi o que aconteceu com a China, quando eles vieram com o boi China, né, esse bovino aí de 30, 36 meses, isso impactou bastante o nosso sistema de produção. Inclusive, se a gente compara a pecuária dos últimos 5 anos, dos últimos 10 anos, esses intervalos são muito grandes. A gente vê, inclusive, comparando o peso do bovino abatido, a gente tem uma arroba a mais por bovino abatido, em média geral, no comparativo desses 5 anos aí. E se a gente for transformar, né, a questão dos abates que a gente teve, 30 milhões de cabeças por ano, uma arroba, se a gente faz a multiplicação disso, dá alguns bilhões de reais a mais investidos dentro da nossa pecuária. Ou seja, o investimento que a gente está fazendo tem surgido, o impacto tem diminuído, inclusive, o ciclo pecuário, impactando de outras formas, justamente pelo investimento dentro da CRI, da recria que a gente está tendo no nosso país. Isso também é benéfico até para a comercialização, porque se a gente abrir o mercado da China, que é bastante exigente, justamente porque conseguimos atender em curto tempo as exigências deles, esses mercados novos que vêm olhando para a gente, Japão, Coreia do Sul, podem também entrar no radar do Brasil, já tem entrado, inclusive, o Japão está iniciando as tratativas aí para exportação de carne bovina, deve ser bem benéfico. Ou seja, a gente tem 2 pontos, o ciclo pecuário sendo impactado e encurtando mais o seu período de chegar no ponto de alta até o próximo, e também a gente mostrar que a gente tem qualidade bastante para atender mercados exigentes.